ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e as situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então vamos elevar os pensamentos aos céus, agradecer a Deus por Ele ter conduzido cada um de nós até aqui na tarde de hoje. E agradecer a Deus por nós termos decidido estarmos aqui nos dias de hoje. Como disse o texto de Emmanuel, procurar o Evangelho é um dever que temos não somente no dia de angústia, mas em todos os dias, em especial nos dias em que nos sentimos bem. Pois é essa intimidade com Cristo que nós estamos buscando. É o vigiai e orai insistentemente. Senhor, prepare cada um de nós para receber o Teu Evangelho neste instante e prepare-nos para o tratamento espiritual que irá acontecer daqui a alguns instantes. Que assim seja. Hoje nós vamos receber o nosso irmão Sérgio, que vai falar a ressurreição de Jesus, a caminho de Emaús, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Uma história emocionante, contada, um encontro emocionante de Jesus. Lucas, né? O último capítulo do Evangelho de Lucas, um encontro emocionante que nós temos de Jesus e após a ressurreição, né? Muito encaixado para nós neste instante. Então, o Sérgio é trabalhador da nossa casa, hoje está aqui na sua função de professor e palestrante, né, Sérgio? Fica à vontade. Professor lá no colégio, aqui eu estou aprendendo. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. Hoje a alegria e a satisfação é nossa, Luiz, de estar aqui nessa casa. É nossa, né? O céu, o Centro Espírita União, Unidade Jandaia, que tem a satisfação, a honra de estar fazendo parte como trabalhador. E aqui estou como um aprendiz, não tenho pretensão de ensinar nada, até brinquei com o Luiz, né, professor, lá no colégio onde eu trabalho. Assim, aqui eu sou um aprendiz, um aluno da doutrina espírita, assim como todos nós. Porque eu acredito que mestre nós já tivemos um, Jesus, e professor Allan Kardec. Nós estamos aqui aprendendo. E venho trazer nessa tarde uma passagem bíblica para a nossa reflexão. E também trechos da Gênese de Allan Kardec e das obras de Emmanuel e Chico. Como o Luiz disse, o tema é este: a ressurreição de Jesus a caminho de Emaús. O tema a princípio nem era este. A Joana havia marcado outra temática. Fiz um contato com ela, perguntando se eu poderia trocar. Ela disse: fique à vontade. Porque, como o Luiz disse, acho que essa temática vai encaixar mais, né? Neste final de semana, e aí Semana Santa, Sexta-feira Santa, hoje, amanhã, Páscoa, e a ressurreição do Cristo. Então, vamos ver como é que a doutrina espírita nos explica essas passagens, né?
Essa história se encontra na Bíblia, em Lucas, fala a respeito de dois viajantes que após a crucificação do Mestre saíram de Jerusalém e estavam indo para a cidade de Emaús, tristes, pesarosos, porque o Mestre, o Messias, o Cristo, tão esperado e aclamado no Antigo Testamento, havia sido crucificado, estava morto, e as esperanças deles caíam por terra. E um deles disse, talvez esse Messias não seja aquele que estávamos esperando, porque o Messias que esperávamos iria nos libertar do jugo do povo romano. Eles não haviam entendido a mensagem do Cristo. Jesus não veio para ser um revolucionário, pegar em armas e libertar corpos. Ele veio para libertar almas. E aí, nós temos nesse mapa, vocês podem observar, a Palestina, à época de Jesus. Eles saíram da cidade de Jerusalém e iam para Emaús, que é cerca de 12 quilômetros. Emaús literalmente significa águas quentes, riacho de águas quentes. Então Emaús podemos considerar, que é a Caldas Novas dos hebreus. Eles estavam indo para lá. E em determinado momento, na estrada, Jesus lhes aparece e eles não percebem que era o Mestre. E o Mestre tem um diálogo com eles e nós vamos ver daqui a pouco. Como eu disse, esta passagem que eu trouxe está narrada no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, o médico grego, que era muito amigo de Paulo de Tarso. Ao invés de eu ler a passagem bíblica, eu peço licença para colocar um vídeo que vai retratar justamente esse tema. E eu acredito que as palavras falam mais do que 1000 palavras. E vai ficar mais didático para a gente compreender. Vejamos. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitando, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino de Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viu. Honestos e dados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
quando nos abria as Escrituras. Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Então essa é a passagem bíblica, a caminho de Emaús, e ela é bem simbólica. Esses viajantes, a Bíblia só relata o nome de um deles, Cleófas. E o outro nós podemos fazer uma analogia como podendo ser qualquer um de nós. E que Cristo sempre está conosco em todos os momentos. Nos momentos de angústia, de tristeza, de dor, de doenças, nos momentos felizes também. Jesus jamais nos desampara. Mas para perceber Jesus é necessário olhos de ver. Como a gente viu no vídeo, eles, e eu disse no início, não perceberam que estavam o tempo inteiro com o Mestre. Somente quando eles adentram da estalagem e sentados vão fazer a alimentação com o Mestre, e Jesus parte o pão, e eles observam aquele processo, aquele movimento característico de Jesus de partir o pão, nos ensinando a dividir sempre. Mas ali não tratava-se apenas do pão material, e sim do pão espiritual. E quando Jesus os convida para uma oração, eles abrem os olhos, eles caem em si, percebendo que estiveram o tempo todo com Jesus. E eles decidem, portanto, retornar a Jerusalém e levar a mensagem de que Jesus estava vivo. Esta é a mensagem mais profunda desse texto bíblico. Jesus vive. A morte não existe. E Jesus dá uma prova cabal deste processo. Por isto, todas as religiões e filosofias cristãs são espiritualistas. Os católicos, os protestantes evangélicos, os espíritas, somos espiritualistas. Espiritualismo é o contrário do materialismo. No processo materialista, após a morte do corpo físico, não existe mais nada, né? Já para os espiritualistas, existe algo além desta vida. E aí cada um entende de uma forma que nós já conhecemos. Não vou nem adentrar nesse mérito. Mas para nos ajudar a entender essa passagem, vamos pedir a ajuda de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier. Agora há pouco, né? O Luiz leu um trecho do Fonte Viva. Agora Caminho, Verdade e Vida, que é o mesmo estilo. São trechos bíblicos que Emmanuel discorre, né, com muita profundidade a respeito dos textos do Novo Testamento. Aí nós temos sobre esta passagem. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário, como falamos no início, da dor, do sofrimento do Mestre, que eles criam ser o Mestre, o Messias prometido. Permaneciam sob a tormenta da angústia, eles estavam angustiados. E agora, o que será de nós? A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento. A negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se. Esclareceu as verdades da Escritura, como nós vimos no vídeo. Exaltou a cruz e o sofrimento, no seu aspecto pedagógico de nos ensinar, né?
Ambos os companheiros, que se haviam emaranhados no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao término da viagem, em se sentindo fortalecido no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era Jesus. Como eu disse, Jesus está conosco a todo momento. Porque foi Ele mesmo que disse: aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. E alguém duvida que Jesus está aqui conosco neste momento? Aqui, creio, somos aí cerca de 30 pessoas. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Basta buscarmos o Mestre, e Ele nos atenderá. Continua Emmanuel: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Quantos duvidam do Mestre? Quantos não creem na sua palavra? E mais grave do que isso, não cumprem os seus ensinamentos. Eu, por certo, sou um deles. Vacilante, duvidoso. Muitas vezes minha fé vacila. Olha só o processo simbólico dos viajantes de Emaús para toda a humanidade. Que nos enquadramos ainda, muitas vezes, nesse aspecto. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Conhecemos, muitas vezes, o texto bíblico, vamos nos cultos, nas missas, nas reuniões espíritas, conhecemos os livros da codificação, os livros cristãos, mas muitas vezes, na hora de darmos o testemunho, não fazemos. Muitas vezes temos apenas o conhecimento intelectual e retórico. Mais importante do que o conhecimento é aquilo que fazemos daquilo que sabemos. É a prática. Por isso Jesus disse: muito será cobrado a quem muito foi dado. E quanto temos recebido ao longo dessa atual existência? Muitos estão aqui na doutrina espírita, nesta casa, uma suposição, há um ano, 5, 10, 20, 30, ou até mais. Ou no movimento espírita, né? 40 nessa casa aqui, porque não tem isso tudo, não tem como. Então, a vida inteira estamos no cristianismo e na doutrina espírita. Então, a nossa responsabilidade é grande. Não somos melhores do que ninguém. Talvez sejamos mais responsáveis pelaquilo que nós conhecemos e pelos compromissos assumidos. Ninguém está aqui por acaso. Todos temos uma missão a cumprir, na sociedade, na família, no trabalho, na casa espírita e aonde formos chamados. Como vimos, Jesus partindo o pão, que era uma das suas características. Na chamada última ceia, nós vemos a imagem do Mestre partir o pão junto aos seus discípulos. E novamente, para nos ajudar a compreender essa passagem do partir o pão, pedimos a ajuda novamente de Emmanuel, Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Então essa é a terceira obra da série, né? Luiz leu Fonte Viva, vimos Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. Uma coleção extraordinária. Eu acho que eu tenho 3 desses livros. Eu procuro ler e meditar todos os dias. Creio que muitos de vocês também fazem isso, né? É magnífico o conhecimento que a gente encontra nessa série de Emmanuel. Ao partir do pão, por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos.
que acabamos de falar agora, constantemente somos chamados a dar testemunho daquilo que já sabemos. Como? Sendo mais pacientes, mais resignados, menos preconceituosos, mais caridosos, mais amorosos. É assim que estaremos praticando aquilo que Jesus nos deixou. É fácil? Não. É um desafio. Mas aí está o mérito, justamente no esforço que a gente faz. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer. Interessante, até mesmo no lazer, temos que dar testemunho, né? Eu até pouco tempo praticava o futebol. E confesso para vocês, tinha certos momentos que eu não praticava com a ciência, nem a resiliência, e vinha à tona a minha ignorância de vidas passadas de homem das cavernas. Por isso eu parei de jogar bola. Agora é só bolinha de carne. Não estou brincando, é porque eu rompi os ligamentos. Mas é interessante a gente observar, né? Mesmo no esporte, aquelas pessoas que não aceitam perder, que se revoltam, que agridem o outro, não veem o outro um adversário do esporte, mas um inimigo. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer nos estádios de futebol? No Brasil, recentemente, houve um caso assim, né? Jogadores dando péssimos exemplos aos jovens. E o testemunho? No lar, com os nossos. Muitas vezes não agimos da forma correta com aqueles que nos compartilham o teto. Fora, na sociedade, no centro espírita, utilizamos do verniz social. E muitas vezes em casa nos mostramos como verdadeiramente somos. Ou na via pública, nem vou dizer, né? No trânsito de Anápolis. Quando você para o seu carro na rua, tem uma carreta do outro lado, está vindo um ônibus da TCA. E você vai e xinga o dono da carreta. Que se excomungado tem que parar essa carreta aqui logo hoje. Ou você tira, ou o seu carro vai ser arrastado pelo ônibus da TCA ou pelo CNTT, que pode chegar a qualquer momento. Eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho, todos nós, encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. A humanidade é a nossa própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. É nas pequenas coisas que nós devemos demonstrar a nossa fidelidade aos ensinamentos do Cristo. Como eu disse, é um desafio nosso de cada dia. Bom, e nós temos que depois da crucificação de Jesus, ele aparece, ressurreto, por cerca de 40 dias, e cerca de 500 pessoas veem Jesus. Nesta imagem do pintor Caravaggio, que é um quadro, nós temos a famosa passagem em que Jesus, no primeiro momento, aparece para os discípulos na casa de Pedro e Tomé não estava. Os discípulos contam a Tomé que Jesus esteve ali depois de ser crucificado. Ele disse: eu duvido, isso é mentira, não acredito. Num segundo momento, quando Jesus aparece novamente, Tomé estava. E mesmo vendo Jesus, ele não acreditou. Daí Jesus disse: toque as minhas feridas, como a gente observa. E Jesus diz, ao final dessa passagem,
Feliz daquele que crê sem ver. Precisamos ver Jesus materializado aqui para acreditar nele. Não é nem questão de crer, é de saber, né? Nós sabemos que ele existe, está conosco. Mas como se dá esse processo das aparições de Jesus depois de crucificado? A doutrina espírita nos esclarece. E aí a gente vai trazer um pequeno trecho do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Um dos livros que compõe o nosso chamado Pentateuco. Tem muita coisa lá, eu trouxe algo de forma resumida só para a gente contextualizar. Gênesis capítulo 15, item 61, oferece as seguintes explicações para este fenômeno de Jesus. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus, não foi apenas um, todos. Após a sua morte, com pormenores que não permitem dúvidas sobre o fato, sobre a realidade do fato. Então é factual, né? Factual. Jesus apareceu. As aparições se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Nada de anômalo em fenômenos do mesmo gênero. Anômalo, né? Nada de novidade. Relatados pela história antiga e atual, não faltando sequer a tangibilidade. No processo de Tomé, Jesus se tornou tangível. E há vários relatos, não só na doutrina espírita, mas na história das religiões. E padres e outros religiosos apareciam e se materializavam. Então não é nenhuma coisa que é um absurdo. Está relatado na história. Então assim se deu o processo da aparição de Jesus. Uma manifestação do seu perispírito. Mas a primeira pessoa que Jesus apareceu depois de crucificado foi Maria Madalena, conforme está relatado em Marcos. Antes da aparição aos discípulos, Jesus se manifesta perante Maria Madalena e outras mulheres, confirmando o seu ressurgimento. Na semana passada, nosso companheiro Marcos deu uma belíssima palestra aqui, né? Quem estava sabe, emocionante a respeito de Maria Madalena, que modificou a sua vida de tal forma que Jesus, após ressurgir, aparece primeiramente para ela. Mas por quê? Por que não apareceu para Pedro, que era o seu discípulo mais próximo, ou João, o seu discípulo mais amado, já dizia nosso irmão Marcos na semana passada? A doutrina espírita nos esclarece, daqui a pouco a gente vai ver a respeito. Porque Maria Madalena, ela é modelo de evolução espiritual. Ela que era uma pecadora, conforme os relatos bíblicos. Mas é interessante a gente observar, e se me permite, Marcos, na semana passada você disse, porque é o que a gente aprende e vê nos livros, né? Que Maria Madalena era uma meretriz, uma prostituta. Mas nos relatos bíblicos não trazem de forma literal Maria de Madalena como meretriz. A trazem como uma pecadora. Eu tenho esse dicionário aqui do John Davis, excelente, que me auxilia muito no estudo bíblico. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, muitas palavras eu não entendi, conceitos históricos. Eu adquiri esse dicionário a duras penas com um cunhado meu que é evangélico, que não queria me vender de jeito nenhum, depois queria me tomar, falei negativo. Só se você me matar. John Davis, em inglês, teólogo, historiador e filósofo, escreveu a primeira edição desse dicionário em 1898. Hoje existem já edições mais atualizadas, né? Porque os conceitos vão sendo modificados, as palavras, etc. E aqui eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas onde cita Maria Madalena, em várias passagens na Bíblia, fala que ela era uma pecadora.
que tinha 7 demônios. E aí alguns dizem que esses 7 demônios, ou espíritos, né, que nós chamamos de obsessores, cada um representava um dos 7 pecados capitais: a gula, a vaidade, o orgulho, a inveja, etc. Mas mesmo que ela fosse uma meretriz, quem somos nós para julgá-la, né? Foi o que você contou da história. É boa nova que está aquela história? É um compilado. Mesmo que ela fosse, né? Como dizia Chico Xavier, utilizando de um eufemismo, mesmo que ela comercializasse as forças sexuais, né? Quem somos nós para julgá-la? De certo, também já passamos por esses processos. E eu não estou dizendo que a palestra do Marcos foi em julgamento, pelo contrário. E é interessante a gente observar que somente as mulheres, né, que eram meretrizes, se prostituíam, eram apedrejadas e julgadas. E os homens, que também se prostituíam. Se a gente for considerar a prostituição como uma profissão, entre aspas, é uma das mais antigas do mundo, que existe até hoje, né? Só eram julgadas as mulheres, os homens não. E aí, pesquisando, estudando, buscando conceitos, vendo vídeos, um grande teólogo brasileiro, que eu assisto muitas palestras dele, disse que essa situação de mudar o termo pecadora para meretriz foi realizado num concílio papal, colocando Maria Madalena como prostituta, para tirar um pouco do foco do cristianismo que estava em cima dela, né? Porque Jesus poderia ter aparecido para outros, até mesmo para Maria de Nazaré, que era sua mãe, não apareceu. Então ela estava muito importante na história do cristianismo. E uma mulher ser importante na história do cristianismo, numa cultura altamente machista, e a misoginia imperava e impera até hoje, eles utilizaram desse artifício para diminuí-la da história. Isso eu vi no vídeo do Rodrigo Silva, que vocês já viram falar, conhece o Rodrigo Silva, ele é da Igreja Adventista, né? Tem muito conhecimento bíblico, uma pessoa muito conhecida aí no meio cristão. E pesquisando outras fontes também. Atualmente eu estou terminando de ler um livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Alguém já leu? Conhece? Extraordinário, né? Muito bom, muito bom. Inclusive depois, se alguém quiser emprestado, é um romance, é um suspense policial, né, que tem um fundo religioso, o Santo Graal. E lá no livro é relatado, né, pelos personagens justamente isso que eu acabei de falar, a igreja querendo tirar o foco de Maria. E lá fala outras coisas, que inclusive Maria Madalena foi casada com Jesus. Aí já é mais polêmico, né? Vamos entrar nessa seara. Teria uma filha com ele, E que teria até uma filha, exatamente. Ainda foi para romancear. Isso, foi romancear. É uma licença poética, vamos dizer assim, do livro, né? Mas é interessante porque nos põe a pensar, né? Nos tira da caixinha. A gente tem que ver outras coisas para a gente saber contrabalançar as ideias. E aí, a gente retém aquilo que a gente acha que faz parte do nosso conceito ou não, né? Rapidinho, tá? Pode. Uma coisa. O que eu acho interessante, que me chamou a atenção, tem muitos anos que eu li, mas fala do Opus Dei, e a Igreja Católica está em voga novamente o Opus Dei. É uma parte bastante conservadora da Igreja Católica. Sim. Que eles se batem, fazem Opus Dei está de novo em voga. O livro fala disso. É verdade, é muito bom o livro, é muito interessante, né? Traz esses conceitos. Ok. Mas vamos entender então por que Jesus aparece no primeiro momento para Maria Madalena. Novamente, Emmanuel Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. Lá fala o seguinte: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Maria Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar. Por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe serviria de mãe ou aos discípulos amados? Falamos agora, né? Entretanto,
O gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Redentor como a inesquecível obsediada de Magdala, a cidade, né, de onde ela veio. Um adjetivo pátrio, né? Nem Paulo de Tarso, olha só, nem Paulo de Tarso, segundo Emmanuel, faria tanto. Porque Paulo de Tarso era um doutor da lei, né? Ele conhecia as Escrituras. Ele não era um homem do mundo. Nem Paulo de Tarso faria tanto, mais tarde. Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei. Era um doutor da lei judaica. Mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Sabe-se lá quais, né? Que eram esses pecados que todos nós, erros, né? Todos nós temos. Amoleceu-se ao contato de entidades perversas, que são os obsessores, que operam a paralisia da alma. Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores sinceros. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Madalena, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. A partir do momento que ela conhece Jesus, aceita os seus princípios morais, passa a praticá-los, ela modifica a sua vida de uma forma profunda. Não foi nem necessário ela nascer de novo, reencarnar, né? A sua transformação foi na própria existência. Então não é necessário, muitas vezes, a gente nascer de novo, reencarnar para melhorar. Podemos e devemos melhorar agora. As condições nós temos. Todos, sem exceção. Se somos conhecedores dessa luz que é a doutrina espírita, queremos mais. E dos ensinamentos do Mestre. E ela se transformou. Ela mudou os seus hábitos negativos. E eu pergunto para vocês acham que é mais fácil mudar de crença ou mudar de hábito? Hábito é muito mais difícil. Crença, hoje eu posso crer que o Flamengo é o melhor time do Brasil e amanhã eu não acredito mais, principalmente depois que perdeu do Bragantino, né? Então minha crença foi embora. Posso crer que o Palmeiras hoje está melhor que o Flamengo, só hoje, tá? Amanhã isso vai mudar. Mas tente mudar um hábito negativo que você tem, que eu tenho. É dificílimo. Muitas vezes a gente até se esforça. Nunca mais eu vou fazer isso. Dali 2, 3 dias a gente se pega fazendo aquilo que a gente tinha falado que não ia fazer mais. É difícil. Mudar hábitos não é fácil. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue. Não é impossível. Foi o que fez Maria de Madalena. Então ela se transformou. Por isso, segundo Emmanuel, ela foi a primeira pessoa que Jesus apareceu. Porque ela realmente entendeu a sua mensagem em toda a sua profundidade. Se tornou um ser humano melhor. Esta é a proposta de Jesus e da doutrina espírita. Nos tornarmos seres humanos melhores. Porque a doutrina espírita não é filosofia. Filosofia não namora a sabedoria. E filósofo não é aquele que é perfeito, é aquele que busca a sua melhoria através do conhecimento. Então, por isso, o Evangelho de Jesus é a luz para a humanidade, é o divisor de águas, né? A história, ao menos no mundo ocidental, se divide em antes e depois do Cristo. Esta era a mensagem da tarde de hoje. Agradeço a oportunidade e a paciência de vocês, desejando a todos uma feliz Páscoa, que possamos nos renovar enquanto seres humanos. Páscoa significa passagem. Possamos fazer a nossa passagem no sentido metafórico de nos melhorarmos enquanto seres humanos. E rogamos a Jesus para permanecer conosco. Assim como disseram os viajantes do caminho de Emaús: Mestre, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus é a luz a nos clarear os caminhos em trevas. Obrigado, boa tarde e Deus os abençoe a todos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Então, a gente só tem a agradecer ao nosso irmão, né, pela mensagem, o caminho de Emaús, que foi muito propícia para o momento, né, de hoje, né, foi modificada, né, realmente de forma bastante propícia. Queria compartilhar alguns avisos, né? Nós vamos ter uma live que irá anunciar sobre os 110 anos de Espiritismo em Anápolis, né? Esse vai ocorrer a live anunciando sobre esse evento lá no céu Frei Eustáquio. Então será no dia 10/4 às 19h30, né? Lá no Frei Eustáquio. Eu acho interessante colocar atrações musicais, porque eu que vou tocar. Você mesmo. Eu e minha esposa, a gente fica assim, atrações, mas quem que vai ser a atração musical? Garantia de bom. Bom, então participações, terá também o Céu, a Mocidade, né? Vai cantar. Também vão ter músicas mais animadas. Normalmente a gente canta músicas mais introspectivas, né? Para não falar outras coisas. Mas bom, e alguns outros convidados especiais, né? Então, será transmitido, mas aqueles que quiserem também, fiquem à vontade, né? Pode acessar, vai ser compartilhado o link, né? Também. Então, bom. E o convite, eu acabei também de receber o convite, que é exatamente para o dia que ocorrerá a apresentação única lá no Cine do Ana Shopping, né? O cinema do Ana Shopping. Então, vai ser uma apresentação única do documentário que vai falar sobre os 110 anos do Espiritismo em Anápolis. Assim, ele vem sendo preparado já há quase, diria, praticamente há 1 ano, então é um processo lento, com bastante detalhes, eu acho que vale a pena, né? Aqueles que puderem participarem, né? Então os ingressos me parece que já estão quase que esgotados, né? Esse aqui foi reservado para nós. Então, mas eu acredito que vale a pena, aqueles que puderem ir, vai ser uma grande oportunidade.